Beleza. Senhores, hoje nós vamos começar um assunto novo que eu coloquei lá na sua apostila, que é do volume 2 sobre a Primeira Guerra Mundial. Como sempre, eu coloquei lá o link da aula, que vocês vão ter agora, e logo acima do link eu coloquei o material que a gente vai utilizar, que são os slides. Lembrando que nós temos na semana que vem, se eu não me engano vai ser segunda-feira, vocês vão receber o horário, as nossas aulas de plantão, beleza? Então, nós teremos 2 aulas de plantão tira dúvida para o matutino e 2 aulas de plantão tira dúvida para o vespertino. O dobro de aulas do que seria normalmente para quando você vai fazer uma prova. Para que essas 2 aulas de tira dúvidas sejam produtivas, eu necessito que os senhores anotem suas dúvidas, os exercícios que por acaso os senhores queiram que seja resolvido, para poder fazer o negócio funcionar. Lembrando que amanhã se encerra o prazo para você fechar suas PMs. E lembrando que nós temos, meu camarada, a partir de agora, uma prova que vai ser só de quê mesmo, Ronde? Você falou que amanhã encerra a TM, já fiz. E a nossa prova vai ser sobre o quê mesmo? Segundo reinado. Só segundo reinado. Beleza? Então, as dúvidas que nós teremos que ter nessas aulas próximas serão sobre esse assunto. Ah, então o de hoje não vai cair, não. Não. Hoje nós vamos estudar a Primeira Guerra. E como eu te disse, só cai na sua prova o segundo reinado. Beleza? Vamos lá, então. Todo mundo show de bola, tudo certo, tudo tranquilo, tudo ok? Para o pessoal que está me acompanhando aí, ó, só dá se tá boa a imagem, se está tudo tranquilo. A Letícia está falando aí, ó, gente, no festa junina no rabo, vamos quem? O Antônio Leão colocou aqui, gente, festa junina no Abu. Ah, é no Abu, deve ser Abu, né? Deve ser rabo, não, né? Então, vamos lá, então. Tudo certo com áudio, tudo certo com som, tranquilo? Só dá um ok para mim aqui. Tudo certo com com o meu visual, tudo beleza? Vamos lá, dá um ok, faz favor aí, meu povo. Deus me livre. Parece que esse povo está dormindo. Tem jeito aí, galera, de alguém dar um ok? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu colocar aqui, então, vou escrever. Tem alguém aí? Ai, ai. Que onda doida. Parece que a galera me abandonou. Parece que me abandonaram. Mas, enfim, vamos lá, então. Vamos começar, então, a nossa matéria sobre a Primeira Guerra Mundial. Já que ninguém quis me responder, me bloquearam, tá me entendendo? Respondendo, você que não tá. Eu tô aqui no chat, não tô vendo, cara. Nossa, todo mundo tá mandando, você que não tá enxergando. É mesmo? No meu aqui, tá o chat aqui, tá dando a última coisa, foi aqui, eu anotei. Vou entrar de novo para ver lá. Ó. Foi de novo, olha lá. Parou lá em... Ei, Rony. E aí, velho? Ei, velho, tudo bom? Tá tudo normal mesmo. Até eu mandei um ok para você aí. Pois é, sabe o que está acontecendo? O chat da minha reunião não está sendo atualizado. Aí é complicado. Mas não tem problema então não, Hamilton. É porque o meu chat não está atualizando. Eu estou aqui com os meninos que estão inscritos aqui, aí quando eu estou perguntando com eles, ó, agora nós estamos com 100 participantes na aula. 100 participantes, beleza. Aí quando eu coloco lá no chat, para trocar ideia lá, o último chat meu está lá em 11h04 e ninguém me respondeu ainda. Mas não tem problema não. Tranquilo. Isso aconteceu comigo no vocês celular. Já falaram aí, vocês estão me ouvindo, estão me vendo, então tá show de bola. Todo mundo escutou então os recados que eu dei, tá beleza. Então vamos lá então começar a nossa auleta. E eu vou dividir esses slides aqui com vocês. Vamos falar, meu camarada, sobre um assunto que muitos dos senhores
Tinha um tempo que esperavam por ele, né? Aí que você fala que é o quê? Que é sobre, alguns vão dizer, a Grande Guerra. Ou, como alguns outros autores ainda chamam, a guerra para acabar com todas as guerras. Ou ainda, a última guerra feudal. Aí você fala assim, pô, mas tanto nome? É, mas o nome mais comum de todos é a Grande Guerra. Ah, mas não é a Primeira Guerra Mundial, não? Não, ninguém naquela época chamava tal guerra de Primeira Guerra. Ah, por quê? Porque os caras não sabiam se ia ter outra, se ia ter antes, se tinha depois. Então, esse negócio de Primeira Guerra Mundial só vai ter essa nomenclatura dada quando acontece a Segunda Guerra Mundial. Na época que essa guerra estava rolando, era a Grande Guerra, The Great War. Tá vendo aí, ó? A Grande Guerra, pode crer? E o que vai acontecer? E por que você falou que seria uma guerra para acabar com todas as guerras? Se você for ver, num montão de filme, quase todas as guerras vai ter alguém que vai justificar isso aí. Não, nós vamos fazer essa guerra aqui, ela vai levar a chacina, a genocídio, mas é para acabar com todas as demais guerras e nós temos uma paz eterna. É o caô do caô, né, meu camarada? E por que alguns chamam de a última guerra feudal? Porque foi uma guerra onde a maioria dos combates ainda aconteceram corpo a corpo. Ou seja, se observa que soldados de Primeira Guerra Mundial, eles têm baionetas que vão ser acopladas às pontas das armas para poder ir para o combate corpo a corpo. Igual na Idade Média, os soldados iam para o corpo a corpo na maior parte das batalhas, beleza? Observa que da Primeira Guerra Mundial para cá, o que tem acontecido é de que está acontecendo um distanciamento cada vez maior de um soldado para o outro. Se possível, então, a ideia seria eu daqui jogar um míssil que vai acertar dentro da pelota do seu zóio aí na sua casa, sem eu precisar de onde você está, beleza? E aí, vamos lá, então. Olha a visão geral do campo de batalha, olha esse mapão aí. Essa guerra, nessa época, fala também, tem um livro que chama A Era dos Impérios. Deixa eu ver onde que está aqui. Esse aqui. A Era dos Extremos e a Era dos Impérios. Esse cara é sensacional. Ele é sensacional. Esse aqui é a Era das Revoluções, do Hobsbawm. Ele vai pegar de 1789 até 1848. Vai pegar o período de Revolução Francesa, das Revoluções Liberais. Depois você tem esse aqui, ó, A Era dos Impérios. Excelente, excelente a Era dos Impérios. Também de um camarada chamado Eric Hobsbawm. Esse vai de 1875 até 1914, quando vai começar a Primeira Guerra. Todos eles têm na biblioteca do Darwin, valeu? E esse aqui, cara, que vai de 1914 a 1991, se chama A Era dos Extremos. Então, é a Era das Revoluções, a Era dos Impérios e a Era dos Extremos, onde vai acontecer a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Pô, Eric Hobsbawm, excelente. Se nesse momento você estiver aí um tanto quanto mais frustrado por não ter muito o que fazer, ler é um excelente negócio. E ler um Eric Hobsbawm é algo fenomenal. Ele é um historiador que ele vai dar nuances de campos de batalha que faz a história virar uma literatura boa, gostosa de ler, sacou? E por que eu estou falando nesse momento que é a Era dos Impérios? Para nós entrarmos na Era dos Extremos, na Era das Guerras. Observa no mapa: Império Russo, Império Turco, Império Austro-Húngaro, Império Alemão, sacou? E aí, isso quer dizer que são não só impérios no nome, mas são países imperialistas, sacou? Não só porque existem países que são em nomenclatura impérios, mas porque se você pegar uma Inglaterra, ela também é império do ponto de vista de que pratica imperialismo, império inglês. A França, idem. Então, você viu comigo em aulas passadas que várias dessas potências europeias, elas começaram a disputar áreas coloniais, beleza? Você lembra que esse negócio é a tal da divisão da África e da Ásia, é o imperialismo. Até de 1750, até por volta de 1850, quase não existia problemas imperialistas, porque só a Inglaterra fez a primeira fase da Revolução Industrial, então a Inglaterra não tinha concorrente, ela abastecia o mundo inteiro. No entanto, a partir de 1850, a Revolução Industrial atinge vários outros países da Europa, atinge o Japão,
e atinge os Estados Unidos. O que tem a ver? Segunda fase da Revolução Industrial, 1850 para frente, com Primeira Guerra Mundial. Tudo a ver. Porque cada potência dessa que surge, para ela se tornar potência, ela tem que ter uma quantidade grande de áreas coloniais, sejam elas dentro da Europa, nos mercados internos, ou externos, que vão ser a África e a Ásia. Só que o que acaba acontecendo é que alguns países desses vão chegar na frente para dominar essas áreas coloniais, como, por exemplo, a Inglaterra, como, por exemplo, a França, beleza? E outros países vão chegar tardiamente nesse processo de conquista de áreas coloniais. Para resumir o pagode, cada um queria ter uma quantidade maior de áreas coloniais para poder explorar e fortalecer-se enquanto potência. Chega um momento que alguns países vão aparecer no cenário, como a Alemanha, como a Itália, e esses caras vão começar a exigir uma partilha melhor das colônias. Ou seja, eles também vão tentar ter mais áreas. Se as áreas já têm dono e eu quero tê-las, você não vai me dar tais áreas. Eu vou ter que tomar. Para eu tomar, consequentemente, creio eu que você vai se defender. Sacou? Os interesses econômicos são os principais motivadores da Primeira Guerra Mundial. Os interesses por áreas coloniais, para ter matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor. E aí vai chegar um momento que a vontade de ter territórios é tão grande que isso acaba levando a um conflito generalizado. Mas um detalhe interessante é como que estava a Europa antes da guerra. Porque esses períodos anteriores à guerra, a Europa já tinha um tempão que não vivia uma guerra significativa. Se você for ver, com a segunda fase da Revolução Industrial, as cidades cresceram, se modernizaram, gerou muito emprego, gerou muito renda, aumentou a possibilidade de conforto, velocidade nas comunicações, velocidade no transporte. Observa nessas duas imagens. Você vê carros movimentando a rua. Você vê do lado direito da tela aí, ó, o turismo fortíssimo, com pessoas andando, passeando pela praça. A abertura de estradas entre os países da Europa, já que não havia guerra nesse momento. A última guerra que aconteceu na Europa, antes da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a última guerra foi em 1870 e 1871, que foram guerras que aconteceram na Itália e na Alemanha. Inclusive, foi a Guerra de Unificação da Itália. Em 1870, a Itália vira país autônomo, independente e unificado. Antes, cada cidade daquela da Itália era independente. República de Parma, República de Veneza, República de Firenze, República de Milão, sacou? E aí, em 1870, tem a Guerra de Unificação. Por quer dizer, então, que a Itália é mais nova do que o Brasil enquanto país unificado? É. Se o Brasil é de 1822 e a Itália é de 1870, a Alemanha fez a mesma ideia em 1871. Antes não existia a Alemanha, existia SIRG, Sacro Império Romano Germânico. Era Principado da Baviera, sacou? Principado de Frankfurt. E aí essas cidades todas se juntaram e formaram a Alemanha, sob a liderança de um camaradinha bigodudo chamado Otto von Bismarck. E o que acontece? De 1870 até chegar a 1914, são mais de 4 décadas sem conflitos na Europa. E para a humanidade, para uma extensão tão grande de territórios, que eu vou reduzir colocando só na Europa, não ter conflitos durante 44 anos, não ter conflito durante 4 décadas, por isso que esse período vai ser chamado de Belle Époque, vai ser chamado de a Bela Época. Ausência de conflitos, fronteiras abertas entre as potências para transporte, então é veículo, é trem, sacou? É turismo, é comércio, modernidade, urbanização, tecnologia, aumento do conforto, da qualidade de vida, novas coisas aparecendo na medicina. Aí você fala, e aí? Tava uma beleza? Pô, com certeza que tava uma beleza. Só que o que vai rolar para mudar isso é o quê? Vai chegar um momento que alguns começam a perceber que estava tudo bom, estava tudo tranquilo demais da conta. Devia acontecer um negocinho para poder dar uma animada. Se você for ver, uma parte de nós se empolga quando ouve falar que vai haver um conflito armado, principalmente na era televisiva. E se você não se encaixa nessa parada, eu vou te dar outros exemplos. A presença da temática guerra é
tão forte na nossa vida que, se você for observar as coisas que o cercam, olha quantos livros são lançados com essa temática. Olha quantos filmes são lançados com essa temática de guerra, sacou? Musicais, jogos. Olha a infinidade de jogos que existem que são baseados em estratégias de guerra. Os esportes da atualidade, se você for observar, também traz a ideia de guerra. Inclusive em alguns termos. Olha no futebol. O cara é o atacante, o cara é o defensor. Olha os termos: se infiltrar, sacou? Linha de defesa, linha de ataque, ataque por zona, contra-ataque, defesa, sacou? São terminologias que nós vemos sendo utilizadas em campos de batalha. Então, a guerra, ela é algo muito presente na vida, seja ela real ou seja ela fictícia, através de jogos, filmes, imagens, livros e por aí vai. O que acontece é que, se por um lado você não tem guerra real acontecendo, esses livros, filmes, vídeos e jogos preenchem o seu espaço. Ah, mas antigamente também? Antigamente também. O que é um xadrez? Jogo de milênios. Olha os jogos chineses, jogos milenares japoneses, que são jogos de estratégia de guerra, sacou? O peão, o cavaleiro, a torre, o bispo, a rainha, o rei, percebe? E o que acontece é que, nessa época, de quase 40 anos, boa parte das pessoas ouviam falar da guerra, ouviam casos de parentes que foram heróis, liam histórias de bravura e de heroísmo em campo de batalha. E aí, muitos, quando você só ouve, você só lê, você só joga, você fica tendo aquela ânsia de imaginar como que seria de verdade. Uma parte significativa de nós acha isso até hoje. Tanto é que tem uma coisa que eu vou te explicar agora, que quando você observar em filme, você vai ver. Em qualquer guerra que aconteça hoje, igual, por exemplo, teve aquelas guerras lá na Europa, na região da Bielorrússia, as últimas que tiveram nas áreas sob domínio da Rússia. Né? E aí, o que acabou acontecendo? Tiveram milhares de jovens brasileiros que foram para lá, porque tinha passagem paga para poder viajar para aquela região, Sérvia, Kosovo, Montenegro e por aí vai. Foram para lá porque tinham passagem paga e ia chegar lá e ia ter treinamento do exército para poder utilizar armamento e dar tiro nos outros, cara. Sacou? E aí, o que eu estou querendo dizer? Que é um povo com um pensamento sem noção imenso. Né? Nessa época aí eu vou te dar a cena do filme para você sacar. Você está vendo um filme, e aí no momento que os caras estão embarcando para campo de batalha, ou na estação ferroviária para entrar no trem, ou no porto para entrar no navio, né? Se observa que eles estão com os familiares, com as namoradas, com as esposas, jogando florzinhas neles, estourando garrafa de champanhe, a galera rindo de dente que é boca, com a boca que é dente de fora a fora, sacou? Tirando foto para lá e para cá. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra, onde? Primeira Guerra Mundial com quase 100% de chance. Aí você fala, por quê? Porque quase 100% das pessoas que foram combatentes em campo de batalha da Primeira Guerra Mundial nunca lutaram guerra nenhuma. Então, se você imaginou que quando a Primeira Guerra rolou, a Grande Guerra rolou, já tinha 40 anos de ausência de conflito, qualquer soldado menor de 40 anos nunca participou de guerra nenhuma, só ouviu falar. E ouvir falar e se animar com heroísmo, isso e aquilo, e conhecer um outro país, e viajar por outros lugares, e viver em acampamentos, e participar de jogos militares, é mais ou menos essa onda que povoava. Muitos achavam que a Europa estava beleza, mas estava passando por um período de marasmo imenso, de apatia. Muitos têm relatos dessa época aí dos caras falando: que bom que vai ter uma guerra para poder animar as coisas. Vou lutar na França. Conhecerei os bordéis franceses. Conhecerei as mulheres francesas, as cidades francesas e depois retornarei para casa. Ó, os camaradas estavam achando que eles iam fazer um tour, sacou? E ainda mais homem, novo ainda, que você sabe com qual cabeça ele pensa, ele não pensa só com uma. Um monte de Joselito e vão para campo de batalha. E aí? Achando que voltariam antes do Natal. Só foram, não voltaram. Dos que voltaram, chance de você voltar faltando um braço, faltando uma perna, mutilado, cego. A chance de você morrer
de cada 10, era no mínimo 7 a 8 a chance de você não voltar de campo de batalha. Cena 2. Os caras estão embarcando para campo de batalha. Navio, ou trem, ou o que for. E os caras estão estáticos, paralisados. Alguns vomitando, sacou? Outros ficando estáticos de medo. Segunda Guerra Mundial. Aí você fala assim, por quê? Porque os caras sabem que o buraco é mais embaixo. Boa parte dos combatentes da Segunda Guerra Mundial ou lutaram na Primeira Guerra ou perderam parentes ou amigos muito próximos na Primeira Guerra Mundial. E aí, quando você sente na pele o que é uma guerra, você vai ser, depois dela, uma geração pacifista e defensora de que aquilo nunca aconteça. A história serviria para poder causar esse efeito nas pessoas. Mas eu, enquanto professor de história, esse ano completa 23 anos que eu dou aula de história, eu tenho percebido que novas gerações, elas acham que, como elas não viveram aquilo, aquilo não aconteceu. É claro que eu não vou generalizar. Alguns setores da sociedade simplesmente negam tal coisa de um período histórico pelo fato de que eles não viveram ou pelo fato de que eles não querem acreditar em quem está dizendo isso. E aí, por termos esse pensamento, é que nós voltamos de vez em quando a termos possibilidades de ditadura, a termos possibilidade de regimes de exceção, a termos possibilidade de perseguição política, a termos possibilidade de uma nova guerra acontecer, a termos possibilidade de, inclusive, rolar uma guerra civil. Só para você ter uma leve ideia. Então, quem conhece o passado e conhece de verdade, sabe das possibilidades que o futuro pode ter. Não que você possa evitar tudo que vai acontecer, mas você pode tentar tomar caminhos diferentes para evitar que se transcorra da mesma forma que foi em tempos passados. Beleza? Então, são duas cenas que você vê na hora se é a Primeira ou se é a Segunda Guerra Mundial. E por que fala de uma guerra imperialista? Eu já disse, são grandes potências europeias e industriais competindo entre si. E por que uma guerra mundial? Não quer dizer que todos os países do mundo participaram da Primeira Guerra Mundial, mas quer dizer que as principais potências vão participar dessa guerra. As principais potências mundiais, que tinham áreas de domínio no planeta inteiro. Então, você vai ter a participação de potências europeias que têm áreas coloniais na África e na Ásia. Você vai ter participação dos Estados Unidos, que tem áreas de dominação imperialista na América. Então, você tem as grandes potências que dominam o mundo participando dessa guerra aí. Não é que todos os países vão participar. E aqui, 3 imagens que eu já havia colocado para vocês lá em imperialismo, né? Você observa aí a primeira imagem à esquerda, você pega o processo de partilha da China, né? Você observa que o chinês é esse em pé, da esquerda para a direita, no sentido horário. Da esquerda é a rainha, que representa a Inglaterra. No capacete pontudo é o Kaiser, representa a Alemanha. Depois você tem esse camada com um gorro branco na cabeça de bigode para o alto aí. Esse é o czar, representa o czar Rússia. Essa mulher com um barrete na cabeça vermelho é a República Francesa, e esse camada de coquezinho olhando para baixo de zóio espichado é um samurai japonês representando o Império do Japão. Então você observa potências europeias, inclusive uma asiática, disputando o território da China. E, é claro, nas outras duas imagens, você vê acima os povos locais sendo obrigados a entregar suas riquezas para os colonizadores, e embaixo você vê uma imagem que seria o processo de domínio e partilha da África entre as potências europeias. Então, é uma guerra muito mais de interesse econômico do que de qualquer outra coisa. E aí nós vamos ver hoje as rivalidades imperialistas, né? É claro que nós não vamos ver todas as rivalidades, porque seriam dezenas e dezenas de pontos para se poder ver. E não é assim que cai em guerra, nem em vestibular, nem em Enem. Vamos ver as principais que vão envolver os países que são os cabeças dentro da Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos primeiro aí, ó, rivalidade entre a França e a Alemanha. Essa rivalidade entre a França e a Alemanha é bem interessante. Aí você fala, por quê? Porque o que vai acontecer
Aí eu tenho que voltar numa matéria que vocês não viram ainda, vocês vão ver, vai ser o ano que vem. Unificação italiana e unificação alemã. Quando a Itália foi fazer a unificação dela, olha esse caso que interessante. Eu te disse que a Itália eram vários territórios independentes, beleza? E quem tinha maior quantidade de território no que hoje é a Itália era a Igreja Católica. Aí você imagina a Itália, mapa da Itália, aquela bota, não é? Quando começaram os movimentos de unificação da Itália, os movimentos de unificação começaram em dois sentidos. No sentido norte-sul, ou seja, descendo a bota, e no sentido sul-norte, ou seja, subindo a bota. E aí esses movimentos foram guerreando, guerreando, tomando território, tomando, até chegar no centro da Itália. Quando chegou no centro do que hoje é a Itália, ali eram os territórios da Igreja Católica. Simplesmente metade do território da Itália era da Igreja Católica, que eram conhecidos na época como Estados Pontifícios, terra mesmo da Igreja Católica. E aí, para poder fazer a unificação, a Igreja Católica tinha que aceitar a fusão desses territórios, né? E quem falou que a Igreja Católica queria deixar unificar a Itália? E quem falou que a Igreja Católica queria passar o território dela para a formação do novo país, mesmo ela tendo autonomia? Não quis. E aí, os camaradas começaram a forçar a entrar nos territórios da igreja. Quando eles começaram a entrar nos territórios da igreja para unificar a Itália, a igreja pediu socorro aos católicos do mundo de que as terras do nosso Senhor Jesus Cristo estavam sendo tomadas por nacionalistas radicais italianos. E aí, quem veio ajudar o Papa a não perder as terras, né, para os italianos foi a França. Aí a França pegou o exército dela, a França catolicaça, né? A França pegou o exército dela e mandou o exército dela lá para os Estados Pontifícios, lá para o centro da Itália de hoje, sacou? Para defender os territórios da igreja. Beleza. A guerra fica parada ali, porque os italianos não conseguem avançar porque os franceses estão defendendo os territórios da igreja católica, né? Só que eu falei com vocês minutos atrás que assim como a Itália teve a unificação tardia, 1870, a Alemanha é outro país que também teve unificação tardia, 1871, sacou? E aí vai acontecer o quê? Observa nesse mapinha que está escrito aí, ó, Reino da Prússia, tá vendo? Esse mapinha está mostrando o processo de unificação do que vai ser a Alemanha. Toda essa parte que você está vendo que é colorida, verde, verde claro, mais cor de burro quando foge, você observa que todo esse território foi um território que foi sendo unificado em 1870, 1871, e aí liderado principalmente pela Prússia. Por isso que o capacete alemão da Primeira Guerra, aquele capacete pontudo, ele é um capacete de modelo prussiano, sacou? E aí, liderados pelos prussianos, os caras foram unificando o que vai ser a Alemanha. Só que eles foram unificando e vieram aí, ó, Reino da Prússia, Sajônia, Frankfurt, Baviera, Munique. E aí você observa essa parte circulada em verde fluorescente aí, ó, Alsácia-Lorena, tá vendo? Essa parte rajurada era uma parte que pertencia originalmente à França, Alsácia e Lorraine. Dois territórios. Alsácia é um, Lorena é outro. Coloca Alsácia e Lorena porque eles juntaram os dois aí, beleza? Aí o que vai ser? Os alemães, aproveitando que os franceses estavam com seus exércitos lá na Itália, os alemães, liderados por um camarada chamado Otto von Bismarck, invadiram esse pedaço da França e tomaram esse pedaço da França. Sacou? E aí, na época, o Bismarck, que era o principal general francês, o cara da unificação, o Bismarck, o bigodudo, o Bismarck falou que só unificou, só tomou esse território porque esse território era um território de população de origem germânica. Então, onde tivesse população de origem germânica, deveria compor o país que surgia agora, a Germânia, Germany, Deutschland, ou ainda Alemanha. Pode crer? Porque para nós chamamos dos povos que habitavam essa região dos alamanos. Alamanos, alamanes, alemães. Beleza? E aí tomaram esse território. Onde mais tinha mesmo germânicos na região da Alsácia e Lorena? Tinha. 10% do total da população. Ah, por quê? Porque 90% era francês. Ah, mas o interesse era realmente nos povos germânicos? Ah, esse aqui é irmão desse aqui, ó. Tô cansado de ser enganado. O Bismarck tomou essas duas regiões
Porque elas simplesmente eram as duas regiões que mais produziam carvão e ferro que a França tinha. Carvão e ferro são matérias-primas básicas para qualquer país que vai fazer uma revolução industrial, porque o carvão vai ser a energia a vapor, pode crer? E o ferro é a matéria-prima de fazer o maquinário. E aí foi lá e tomou Alsácia-Lorena, tomou as duas maiores fontes produtoras de carvão e ferro que a França tinha. A França desesperou, óbvio, e fez o quê? Pegou o exército dela, tirou da Itália e trouxe para tentar retomar Alsácia-Lorena. Foi tarde demais. Quando o exército francês saiu da Itália, protegendo o Papa, o que acontece na Itália? Sem a proteção do exército francês, os dois movimentos que vieram pelo norte e que vieram pelo sul, puf, se juntam, unificou a Itália. A Igreja Católica perdeu as terras dela. E a Igreja Católica vai falar isso durante muito e muito tempo, de que o governo italiano era corrupto, de que o governo italiano tomou as terras de Deus, de que o governo italiano não poderia fazer isso. Criticava todos os governos da Itália. Até chegar no ano de 1929, aí uma matéria que você vai ver comigo mais à frente, um camaradinha muito delicado, chamado Benito Mussolini, chegou para o Papa e deu papo reto no Papa. E qual foi o papo reto no Papa? Aí, Papa, ou você passa a falar bem do governo italiano e da minha pessoa, ou eu vou simplesmente trocar o Papa, vou colocar outro no lugar. E esse vai falar bem de mim. E aí o Papa, não, você não pode, eu não pode, não. Testa, então. Para não falar que eu sou ruim, você está reclamando de quê, Papa? Ah, roubaram nossas terras, a igreja precisa de terra. A igreja precisa de terra. Quase metade das terras da Itália pertencia à igreja, porque a igreja precisa de terra. Ah, a igreja tem que ter uma sede autônoma. Beleza, então. Eu vou te dar uma sede. E aí, num tratado chamado Tratado de Latrão, o Mussolini e o Papa fizeram um acordo onde a Igreja Católica não criticaria mais os governos italianos, no caso fascista, e em troca receberia um território para ser a sede da Igreja Católica. Se a Igreja Católica era dona de quase metade da Itália, a Igreja Católica agora vai se contentar com o Vaticano. O Vaticano é um pedacinho de Roma. O Vaticano é como se fosse um bairro dentro da capital romana, beleza? O Vaticano é menor do que Jardim da Penha, pra você ter uma leve ideia. E aí? E aí? A igreja fala bem do Estado e agora tem a sede dela. Não é o que ela queria, mas é o que se pode dar. E aí, Ronde? Itália se unificou. Os franceses pegaram as tropinhas e foram lá para Alsácia-Lorena. O exército alemão já tinha tomado lugar, já tinha posicionado suas tropas, já tinha colocado suas infantarias e baterias de tiro. Quando os franceses chegaram para tomar um lugar que já tinha sido ocupado, foi um vexame. Ah, por quê? Porque nessa guerra franco-prussiana, os franceses vão ser obrigados a assinar um tratado após serem derrotados pelos alemães, entregando esse território para a Alemanha. É claro que isso vira tipo uma bola de pelo que agarra na garganta dos franceses. Os franceses, então, tinham um sentimento de revanche muito grande para com os alemães. Os franceses afirmaram que só perderam essa região porque os alemães se aproveitaram da ausência do exército próximo à região para tomar o território. E isso é fato, sacou? Mas, como eu estou te falando, num campo de batalha ou num tabuleiro de xadrez, é você dar o molezinho que a parada cai, sacou? Que a coisa acontece. Então, existia uma questão de revanche. O francês, ele não aceitava ter perdido a Alsácia-Lorena. Ele não aceitava ter perdido as suas maiores fontes produtoras de carvão e ferro. E ele queria, a todo instante, retomar tal território. Através de acordo, jamais a Alemanha iria entregar de graça, sacou? Então, só restava uma possibilidade, se pelo acordo não vai ter que ser pela porrada. Porrada, vai ter que ter guerra. E é claro, os caras vão elevar isso dos franceses, né? Vamos provar lá que nós somos superiores. Quando for em campo de batalha 1 igual a 1, vai ver quem que é quem. Então começa a surgir um sentimento de nacionalismo, começa a surgir um sentimento de revanchismo e, é claro, de oposição e inimizade clara com o povo vizinho.
Vamos ver ainda a disputa sobre o Marrocos, mas eu vou falar um termo específico sobre o Marrocos. Ah, mas o que é o Marrocos? Marrocos é outra área colonial. Qualquer área que você for disputar aqui nessa época é a área que tem. A área colonial tem o quê? Matéria-prima, mão de obra barata, mercado consumidor, lugar para levar excedente populacional, lugar para aplicar excedente de capital. Sempre é isso. Então, qualquer região dessas que estão disputando é por interesse econômico. Matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor e por aí vai. Vamos falar do Marrocos especificamente um pouco mais à frente. Vamos a outra rivalidade. Essa é a rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha. Aí você fala assim, e aí? Pô, a Inglaterra até então era tranquilaça, né? Ninguém competia com ela. Primeira fase da Revolução Industrial foi só ela. Então ela abastecia o planeta sem ter concorrência basicamente de ninguém. O que acontece? Quando a Itália se unifica, ela passa a crescer muito mais rapidamente, porque aquelas cidades que antes eram concorrentes umas das outras e tinham barreiras alfandegárias umas com as outras, não tem mais. Então você tem livre trânsito, livre comércio, o seu comércio cresce. A mesma coisa acontece com a Alemanha. A Alemanha, antes, como eu falei, era segregada. Cada território independente, separado, com barreira alfandegária, dificuldade de entrar e sair. E isso atravanca o desenvolvimento. A Alemanha, quando ela fez a unificação, ela não só fez criar a ideia de identidade de Germânia, de germânicos, que nós somos um povo só, não importa se você é prussiano, se você é da Bavária, se você é de Munique, se você é de Frankfurt, não importa. O que importa é que você é alemão e tem a mesma origem que eu tenho. Então, ao invés de competirmos entre nós vamos nos complementar. Nós vamos abrir as nossas fronteiras entre as nossas cidades, vamos dinamizar o nosso comércio, vamos levar para uma cidade aquilo que não tem nela e vamos trazer dela aquilo que não tem aqui. Existe um termo específico para isso que os alemães fizeram, que se chama Zollverein. 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 Mas que a pronúncia é mais ou menos assim. Zollverein. Zollverein. Esse Zollverein é essa liga aduaneira de comércio. As cidades alemãs se juntam, porque a Alemanha se unificou, vão fazer uma primeiro país que vai fazer ligação entre todas as suas principais cidades com linhas de ferro é a Alemanha. Então você tem a possibilidade de transitar mercadorias e pessoas entre as cidades alemãs mais rápido do que em qualquer outro lugar da Europa. Se você for na Europa hoje, você vai perceber que todos os países têm um sistema de transporte ferroviário muito bom. Se você for da Alemanha, você vai ficar de queixo caído. Ah, por quê? Porque a Alemanha não vai ter só trens de cidades grandes para cidades grandes ou médias. A Alemanha vai ter trens que vão chegar a cidades que são minúsculas. Vão ter trens que vão chegar a cidades de 10 mil habitantes. Você consegue entender isso? E aí? E aí, quando a Alemanha cria essa rede férrea, quando ela interliga todas as cidades alemãs comercialmente, industrialmente, em mercado, em mão de obra, o desenvolvimento da Alemanha é esplendoroso. E um outro detalhe, a Alemanha, ela conseguiu colocar na cabeça do povo algumas coisas que são extraordinárias, extraordinárias. A ver, por exemplo, um alemão não compra um produto importado se existir um similar produzido no país dele. Não compra. De jeito nenhum. Aí você fala assim, mas por quê? Porque desde a época do mercantilismo deles, eles têm a seguinte ideia levada em consideração. Se eu comprar um produto importado, primeira coisa negativa, não incentivo a produção aqui. Não gero emprego aqui. Não gero renda aqui, o meu dinheiro vai embora para fortalecer outro país, gerar emprego e renda em outro lugar. Percebe? Então, eles vão dar um valor muito grande ao mercado interno deles, à produção deles. Vai fazer um esforço muito grande para bloquear o produto estrangeiro. E, às vezes, eles nem precisam de colocar barreira alfandegária. Ah, por quê? Porque senão o outro país também coloca. Aí que vem a parada maneira do povo alemão. Ah, é o quê? Se a Alemanha vai lá, igual no Brasil, por exemplo. No Brasil, se liberar para ter a entrada de produto importado, vocês estão ligados que os brasileiros devem comprar quase que só produto importado. Ainda mais se for mais barato.
sacou? Eles não querem saber de nada, vão comprar o mais barato, foda-se, beleza? Agora, na Alemanha, aí o que acontece? Se você coloca a barreira alfandegária aqui, para os brasileiros não comprarem, né? Só assim, vou colocar uma barreira de 100%, que aí o produto importado chega caro, aí os brasileiros não vão comprar esse produto importado, vão comprar o produto nacional. Só que quando o Brasil coloca uma barreira de 100% aqui, de imposto, os outros países também vão colocar lá uma barreira de 100%. E aí nós vamos ter dificuldade de exportar os nossos produtos. Se você tem um povo que é inteligente, não precisa do país colocar barreira alfandegária. A Alemanha não vai colocar barreira alfandegária no seu território. Produto de qualquer país pode entrar lá, livremente. O povo que não consome. O povo vai ver made in onde que é. Se tiver escrito made in Germany, esse eu compro. Agora, pode ter da Tailândia, de Singapura, de Hong Kong, da Inglaterra, da Itália, pode estar tudo aí, ó. Vai ficar aí. Como a Alemanha não colocava barreira alfandegária nas suas fronteiras, os outros países também não vão colocar barreiras alfandegárias com relações aos produtos alemães, com relação aos produtos alemães. E aí acontece o quê? Os outros países vizinhos ou os outros povos têm a mesma mentalidade do alemão acerca de produto industrializado importado? Não. O produto alemão vai entrar em outros mercados e os caras vão consumir produto alemão virado no bode, sacou? Olha só essa estratégia dos caras, velho. Olha que massa que é isso. E aí, quando você fala de produto alemão, é bom ou é ruim? Lembra aí as marcas. Mercedes, Volkswagen, sacou? E aí, o que mais? Você vai colocar aí Audi, BASF, Adidas, sacou? Mais um monte de marca que se você for ver aí. Não precisa nem de ver o nome da marca. Você comprou um produto, está escrito Made in Germany, na sua cabeça vai vir que esse produto é o quê? Que é bom. Se você consumiu ou não, para você já é bom, já é inconsciente coletivo, sacou? Agora, olha outra coisa. Outro exemplo. Você comprou um produto, está escrito Made in Paraguai. O que vem na sua cabeça na hora? Ah, de que é contrabando, de que é pirata, de que não é bom, de que vai quebrar. Ele pode até durar, mas na sua cabeça já vem aquela ideia. E aí, senhores, um outro detalhe. Na hora de... Como a Alemanha começou a crescer muito, rapidamente, se desenvolver muito, a Alemanha começou a incomodar. Porque os produtos alemães são de excelente qualidade e eram produtos que começaram a chegar no mercado europeu mais barato do que os produtos ingleses. Não só por causa dessa estratégia da Alemanha não colocar barreira alfandegária, então você também não vai colocar, beleza? Não é assim? A diplomacia não é dupla. Se eu coloco uma barreira aqui, você coloca aí. Se eu não colocar aqui, não tem por que você colocar aí. Se você aceita tal coisa, é porque você é totalmente submisso. Igual acontece nos Estados Unidos e do Brasil em algumas ocasiões. O nosso governo vai lá e oferta isso, A, B, C, D e E. E o governo de lá vai e fala, ok, eu aceito, mas eu não te oferto nada. Sacou? E aí você vai pensando como é que as coisas são. Normalmente é de via dupla, beleza? E o produto alemão, como eu te falei, ser bom e barato, ele tem uma outra vantagem. Quando ele ia concorrer com um produto da Inglaterra, a Inglaterra é ilha. Então, para chegar matéria-prima na Inglaterra, tem mais frete. Para sair da Inglaterra e entrar na Europa, tem que passar, então, pelo mar para poder chegar no território e ser disparado para a Europa. Mais frete. Quanto maior a quantidade de frete que você tem envolvido na distribuição de um produto, mais caro esse produto vai ser. Então, você acaba perdendo condição de concorrência dentro do mercado europeu. O produto alemão é mais barato, o produto alemão é de qualidade similar ao inglês e ele chega muito mais rápido nos países europeus. Não só por causa das estradas de ferro que a Alemanha tem, que cobre todo o seu território, chegando até as fronteiras dos outros países, mas pelo fato também da Alemanha estar no meio da Europa Ocidental. Então é muito fácil ela distribuir para o resto da galera, sacou? E só para você ter uma ideia, olha essa parada agora. Olha o que foi aquela tomada da Alsácia e Lorena da França. Hein? Olha nesse quadro comparativo embaixo à esquerda. Produção de carvão. Aí você tem lá a Grã-Bretanha, em azul, e a Alemanha em vermelho, beleza? Aí tá lá, ó. Em 1860, a Alemanha produzia 17 milhões de toneladas de carvão, enquanto a Grã-Bretanha produzia 81 milhões de toneladas. Isso antes de tomar Alsácia e Lorena, beleza?
E aí, tomou Alsácia-Lorena, olha lá, ó, 1913, um ano antes de começar a Primeira Guerra Mundial. Após tomar a Alsácia-Lorena, a Alemanha saiu de 17 milhões de toneladas para 279 milhões de toneladas. Ela está produzindo carvão quase igual à Inglaterra. Agora, olha do ferro, que vai virar aço. 1880, 1,5 milhões de toneladas de aço. A Inglaterra produzia mais do que o dobro. Tomou Alsácia-Lorena? Olha em 1910. 4 anos antes de começar a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha quase que dobrou a sua produção com relação à sua principal concorrente, que era a Inglaterra. A Inglaterra agora produz 7,6 e a Alemanha produz 13,1, quase o dobro. Se você tem energia em grande quantidade e matéria-prima em grande quantidade, carvão e o aço, o seu produto vai ser mais barato no mercado do que o produto dos concorrentes. A Inglaterra, economicamente, estava perdendo, aos olhos vistos, mercados e mais mercados em cima de mercados na Europa. E aí vem um outro detalhe para poder acabar essa aulinha aqui, né? A Alemanha sempre tem um pensamento à frente, né? Eu vou dar um dado, você vai lembrar daquele 7-1 nosso, que foi trágico, né? Parece que foi um estupro coletivo que eu sofri, mas enfim. A Alemanha, diferentemente dos países que vieram para cá para poder jogar, ela fez um cálculo. Quanto que cada delegação iria gastar em diárias, alimentação, transporte, isso e aquilo, aluguéis de CT para treinamento, quanto que iria gastar? Iria gastar X. Beleza. E se eu chegar no Brasil, comprar um lugar, construir um lugar para ele ser nosso e tudo mais, e ainda ajudar a comunidade local, e a gente ir para um lugar paradisíaco e assim vai. Quanto que fica se for fazer tudo isso aí para ser nosso? X também. Os caras foram lá no sul da Bahia, meu camarada, e o Hamilton sabe bem o que eu estou falando. Rapaz, eles construíram um resort para a delegação alemã ficar na beirada de uma praia, com um rio descendo do lado, que a comunidade inteira carregava os alemães nas costas, sacou? De tão feliz com o desenvolvimento que os caras levaram para lá. Eu tive a possibilidade, naquela época que as vacas estavam mais gordas, de passar um período de férias meu lá, onde a Alemanha fez a parada. Eu lembro que, tipo assim, logo nos primeiros dias que estava sendo alugado, era mais de R$ 1.500 a diária. Como eu comprei as diárias durante a Copa, ou seja, para depois que eles fossem embora, eu paguei na diária R$ 450. Vai lá ver quanto que é uma diária desse hotel que eu estou te falando, que a delegação alemã criou e que está lá até hoje para você ver. Os caras são diferentes demais. Tem uma visão além do alcance. E aí, olha a visão além do alcance deles para acabar a aula agora. Eles pretendiam fazer uma estrada de ferro que sairia de Berlim, cortaria toda a Europa Ocidental, região dos Balcãs, e chegaria até o Iraque, até Bagdá. Estrada de ferro, Berlim, Bagdá. Por que visão além do alcance? Onde essa estrada de ferro passa, ela transporta mercadorias e pessoas e realiza o comércio. Então, ela sairia de Berlim com os trens lotados de pessoas e mercadorias alemãs que seriam sido distribuídas ao longo do caminho. E na hora de voltar, o trem não voltaria vazio, porque o trem voltaria lotado de petróleo, que sairia do Iraque, mais pessoas para chegar até Berlim. Vou ganhando e volto ganhando. Se faz essa estrada de ferro, o domínio da região balcânica, que é aí Sérvia, Bulgária, Romênia, ia ser total, e chegando até mesmo ao Oriente Médio. Essa estrada de ferro só não foi feita nessa época, porque começou a Primeira Guerra Mundial e a obra foi impossibilitada de ser feita. Beleza? Na aula que vem, nós vamos começar a falar de outras rivalidades. A rivalidade entre a Alemanha e a Rússia. Beleza? No mais, senhores, show de bola. Espero que tenha gostado. Vamos ver aqui. Aí, ó. Arthur Souza Fernandes. Tá geral te ouvindo. Beleza. Aí o Hamilton. Oi, Hamilton. Beleza. Aí eu não vi mais nada, não. Senhores, no mais, então, boa aula pra gente. Bom dia para você, boa tarde para você. Vou gravar essa aulinha que ela ficou massa. Vou colocar disponível lá para quem perdeu. Valeu, Hamilton. Show de bola. Vai lá naquele hotel ou não vai lá na Bahia? Abre aí seu áudio, pô.
Esperar baixar o preço, meu irmão. Tá caro. Hoje eu fui na escola Duas pegar mais minhas barato. apostilas, cara. Que saudade que eu fiquei, velho. Tá massa, então. Beleza, Milton? Tá Beijo pra você, velho. bom. Tchau. Com Deus.